nós, do Projeto Laguna, nós trabalhamos com padrões de especificações sociais. E a gente, uma pergunta que a gente faz, né? Como que nós reduzimos os conflitos hoje? Porque a gente fala que hoje a gente vive na era da confusão, a gente tem muita informação e, ao mesmo tempo, tem muito conflito por conta disso. Então, como que a gente reduz esses conflitos? Nós fazemos isso através de visualização de modelos conceituais. Então, vocês vão perceber que nós, do Auravana, a gente consegue mostrar através de modelos a complexidade dessa nova estrutura da sociedade. Esse é um modelo que a gente entende padronizar no sentido de operação da sociedade. E aí, nesse modelo aqui, a gente consegue, quando a gente compartilha um modelo em comum, essa parte do entendimento fica mais fácil da gente cooperar, né, juntos, né, de fazer um trabalho coletivo. E aí a gente se pergunta como que a sociedade opera hoje. E a gente entende que toda a sociedade ela opera com base em padrões, né, seja padrões de normas, de NBT, até a questão do próprio governo, do próprio Estado, eles operam com base em alguns padrões. Então, é com base nisso que o Auravana organiza essas informações para embasar essa nova sociedade. Nós, do Auravana, nós temos 8 livros, 8 padrões de especificações, que são esses 8 que estão aqui na tela. Esse primeiro é a visão geral do sistema, esse que a gente vai lançar aqui. Todos os livros, eles estão em inglês, o Travis escreveu eles em inglês, e eu estou fazendo esse trabalho de tradução para conseguir trazer todo esse material para o português, para a gente conseguir implementar na nossa sociedade aqui, né, no Brasil. Além da visão geral do sistema, que é esse livro resumo, a gente tem o plano de projeto, que seria esse segundo livro aqui. O segundo livro do plano de projeto, a gente vai conseguir explicar como que vai ser esse processo de transição. O terceiro livro seria o projeto de execução. Como que a gente vai executar esse projeto na prática? Então, a gente tem todas essas informações descritas também no terceiro livro. E aí a gente entra agora na parte dos 4 subsistemas do Auravana. A gente entende que toda a sociedade ela é categorizada por esses 4 sistemas, né? São 4 padrões, que seria o padrão social, o padrão de decisão, o padrão de estilo de vida e o padrão material. E esse padrão material ele está dividido em 2 partes também. A gente descreve o sistema material e a gente descreve o sistema de habitar, que a gente vai fazer todo o projeto arquitetônico para sustentar esse novo modo de viver. Então, esses são os nossos padrões. Todos eles são livres no nosso site. Você consegue entrar no nosso site. A gente tem 6 publicados. A gente está trabalhando para publicar mais esses 2, que seriam os 2 novos. O sistema de habitar e o plano executivo. Então, todos eles encontram-se no site. Você consegue fazer o download do PDF. E a gente trabalha... Uma das chaves do Auravana é ser de código aberto. Então, a gente tem toda essa informação disponível no site e a gente entende que a sociedade ela está em construção. Então, esses padrões eles são constantemente atualizados. A gente fala que essa proposta ela é simplex. Foi um conceito que o Travis criou também, né? Que é uma questão que é uma proposta que ela pode ser entendida de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo tem muitas complexidades, porque a gente consegue descrever e ir a fundo de como que vai ser essa operação. Então a gente trabalha com esse conceito de simplex. É simples e ao mesmo tempo é complexo. Aqui a gente tem um modelo de engenharia social planetária, que a gente consegue entender que a gente tem uma ecologia em comum, a gente tem uma fonte, que é a fonte do sol, que é a fonte da vida, e aqui a gente tem a terra, que é o nosso habitat comum, e essa terra
E esse planeta, a gente consegue desenvolver um design de operação dela, para entender como são os funcionamentos, e a gente divide esse design num sistema social. E através desse sistema, a gente consegue desenvolver sistemas de cidades integradas. Então, a gente consegue, não apenas cidades, mas de habitar. O que a gente quer? A gente quer conseguir integrar várias comunidades e fazer com que a gente funcione conectados com base nesse bem comum. E com essa cidade, a gente cria rede de cidade, essa conexão, né? E aí a gente entende que, através de uma ecologia, a gente consegue ser também uma sociedade, quando a gente entende que a gente compartilha uma terra, que a gente compartilha os recursos, e a saúde do planeta é a nossa saúde também. Então, a gente conseguiu... O Projeto Aravana, ele consegue fazer um modelo do mundo real. O que seria esse modelo do mundo real? A gente tem um modelo que ele descreve como que funciona a sociedade. A gente começa aqui, ó, nessa parte azul aqui, do social. O que significa? O social é a parte da informação, dos dados. E aí a segunda parte do sistema social são as decisões. As decisões, elas são tomadas com base no entendimento desses dados, dessas informações, desse conhecimento. E essas decisões, elas impactam o mundo material aqui enraizado, né? O mundo material que a gente vive, nosso mundo físico. E esse mundo físico, eles geram os estilos de vida. Então, assim, não é à toa que hoje no capitalismo a gente tem, né, estilos de vida que não são saudáveis, justamente porque o mundo material, né, as decisões que são tomadas no capitalismo, elas são com base em dados, em valores distorcidos. Então, olha como que essas informações impactam as decisões, que impactam a vida material, e ela impacta literalmente no nosso estilo de vida. Então, com a Auravana, a gente entende essa conexão da sociedade, né, desses 4 subsistemas. Esse aqui é mais um modelo que a gente consegue ver aqui, é uma outra visão desse modelo do mundo real, partindo aqui de cima também do sistema social. A gente entende que os dados, né, toda a informação, toda a sociedade, ela é composta por dados, independente, né, de ser da tecnologia ou não, a gente lida com os dados. E os dados, né, juntos, os dados bem organizados, eles se tornam conhecimento, e o conhecimento, ele é um valor. Então, esse daqui seria a configuração do sistema social, através de dados, de conhecimento e de valores. E esse sistema social, aí aqui a gente tem o sistema de decisão, que seria essa parte econômica, né? Esse fractal. E hoje, no capitalismo, a gente vê como se fosse um sistema econômico somente, mas ele não é um sistema econômico somente. A gente tem todos esses sistemas que trabalham concomitantemente. E o meio ambiente, que é onde acontece o sistema material, né? Onde é a nossa realidade ecológica. Então, a gente trabalha com esses 4 eixos aqui, né? O conceito, né? O conceitual, decisional, operacional e o experimental. E a gente, dentro dessa sociedade, a gente consegue ver aqui no modelo as entradas e saídas desse novo sistema. Essa aqui também seria uma outra visão desse sistema social. Aqui nesse modelo a gente consegue ver aqui como que o sistema material ele é subdividido, né, em 3 camadas. A gente chama do sistema de suporte à vida. A gente vai chegar lá que a gente descreve quais são as categorias desse suporte à vida que a gente precisa. O sistema de tecnologia e o sistema exploratório, a gente consegue ver aqui nessa parte. Esse é um modelo um pouquinho mais complexo também, mas eu queria mostrar a vocês que esse sistema é um sistema vivo. Ele é um sistema em espiral e tudo que acontece nele impacta os outros sistemas, né? E a base da sociedade do tipo comunitário é o feedback. A gente começa um círculo de decisões
esse ciclo tem feedback, no próximo ciclo a gente pega esse feedback para melhorar o desenvolvimento dessa sociedade. Esse também é um outro modelo aqui que a gente consegue ver através de vários aspectos, né? No centro aqui seria a coordenação e a parte da contribuição. E aqui a gente consegue ver, né, a orientação no sistema social, com coleção de dados, com direção, através de métodos. O sistema de decisão aqui, ele é através de visualização e de cálculos, ou seja, a gente calcula toda a questão dos dados para trazer aqui para o sistema material, para a gente conseguir construir, operar e utilizar o sistema material de forma eficiente. E aí, voltando aqui para o ciclo, a gente tem a avaliação, que seria esse feedback, né? Que seria a conclusão do atendimento à necessidade humana. Então, a gente vai começar pelo primeiro sistema, que é o sistema social, que a gente chama que é o sistema de navegação dessa sociedade. Então, aqui a gente consegue ver, esse seria o sistema social da comunidade. A gente identificou quais são os valores dessa sociedade, quais são os valores que vão orientar essa sociedade. Então, o Travis, depois de muita pesquisa, muito estudo, ele conseguiu identificar esses valores. E esses valores, eles são o valor da liberdade, é o valor da justiça e o valor da eficiência. Então, esses três valores, eles orientam a sociedade. A direção dessa sociedade seriam as necessidades humanas. As necessidades humanas que vão direcionar as nossas decisões. Então, seriam as necessidades, os objetivos e as metas. E a nossa abordagem, como que a gente traz esse sistema social, é através de uma abordagem crítica, sistemática e analítica. Trazendo um pouquinho, esclarecer um pouco dessa questão dos dados, a gente entende que os dados são soltos, né? Ainda mais hoje, assim, a gente tem na internet, a gente tem muitos dados por aí, mas a questão dos dados é a gente conseguir conectar eles, né? Associar, relacionar. Quando um dado está associado, relacionado com outro classificado, a gente chama disso de informação. Então, tem essa diferenciação assim, de dado para informação. Dado informação, na verdade, informação são os dados relacionados e associados. Essa informação, quando ela está dentro de um contexto, quando ela está validada, ela se torna o conhecimento. E o conhecimento, ele é o nosso valor, né? É o nosso conhecimento. Sim, esse é o sistema de navegação do sistema. Aqui a gente identifica o nosso sistema de valores, né? Os nossos valores que orientam a gente, que seria, né, como eu disse, a liberdade, que é a autodireção, que é o acesso para o nosso cumprimento. Nós temos a eficiência, que seria esse alinhamento ambiental com eficiência no cumprimento, e a justiça, que seria a necessidade do alinhamento, a eficácia do cumprimento. E dentro da justiça, a gente trabalha com essas duas categorias, né? Que não é a justiça como a gente conhece hoje, que é a justiça dentro do Estado, do mercado, ela é uma justiça ideológica muito problemática. Então, dentro da sociedade do tipo comunitário, a gente trabalha com dois tipos de justiça, que seria a justiça restaurativa e a justiça distributiva. Aqui, a gente consegue ver os valores estabilizando. Deixa eu ver aqui. Então, nesse modelo, a gente consegue ver aqui que os valores de liberdade e justiça, eles estabilizam o nosso sistema. O próximo sistema seria o sistema de decisão, que ele é pautado no cálculo econômico socialista, que está desenvolvendo, né? E seria isso. O sistema econômico ele é um processo de consulta de questões e de resoluções. And the primary people, such are Leontief. O Travis está falando quais foram as pessoas que inspiraram a gente a descrever o sistema de decisão. Leontief, Kantorovich e Paul Cockshott.
São as duas pessoas que trouxeram muitas informações para a gente conseguir descrever esse sistema de decisão, como que vai ser as decisões na nossa nova sociedade. Aqui, esse modelo... It's a decision system with systems surrounding it, concepts and logics and habitat. Sim, seria o sistema de decisão, né? Com base no... A solução é o nosso objetivo é criar soluções para as nossas questões. Então, esse é um modelo que ele mostra como que seriam essas tomadas de decisões com base nos valores, com base em protocolos, nos algoritmos e nos inquéritos, né? Isso a gente entende que é com base nos valores que a gente falou um pouquinho antes. Esse é um modelo que mostra um pouco de como seria essa matriz do cálculo econômico. A gente entende aqui que esse processo decisório ele vai precisar passar por uma eficiência de design aqui. São 4 etapas. É uma eficiência de design, uma eficiência na produção, uma eficiência na distribuição e uma eficiência no processo de reciclagem. Então, essas 4 eficiências, elas guiam no processo decisório dessa nova sociedade. E é que a gente consegue ver os tipos de recursos, né? Seriam identificar a alocação desses recursos, a realocação e as propriedades desses recursos. Aqui em cima a gente consegue ver os tipos de acesso que vão ser nessa sociedade. A gente tem os acessos dos times, os acessos comuns e os acessos pessoais. São os 3 tipos de acesso na sociedade. Os tipos de produção. A produção vai ser flexível, cíclica e, dependendo do ponto, ela vai ser fixa também, o tipo de produção que a gente precisa. Por exemplo, a produção energética. Ela é uma produção fixa, porque a gente está constantemente, né, demandando essa produção energética. Esse seria um exemplo. E o tipo de contribuição humana, que seriam através das habilidades, do conhecimento e da tecnologia. Aqui, né, aqui embaixo a gente tem esses tipos de alocação de recursos. A gente também subdivide em suporte à vida, tecnologia e exploratória. Esse aqui seria mais um modelo também de como se daria o sistema de decisão. Aqui a gente tem a entrada da questão, né, em pauta. Esse é o sistema de decisão. Então, a gente tem uma questão, ele é definido aqui em cima, ele entra, ele é reconhecido. Aí a gente vai para essa questão da economia mesmo, de ver onde está alocado. Aí tem a questão da justiça. Esse é um modelo um pouquinho mais complexo, ele está em inglês. Acho que eu vou passando ele. Esse daqui seria também mais um modelo do sistema de decisão, de como a gente entende o uso e a ocupação, né, individual, os serviços de projeto, fabricação da produção. Então, esse seria um modelo aqui também um pouquinho mais complexo de como se daria aqui a produção de material, as entradas de recurso, os inventários, a redistribuição, sistema de migração, modernização. Então, é uma proposta, né, como eu disse, né, simplex, mas a gente está aqui num modelo mais complexo de decisão. E agora entrando aqui no sistema material, que dentro do modelo do Gaia Education seriam a ecologia, né, aqui no sistema material. E a gente entende aqui, esse é um modelo muito legal, que a gente consegue entender como a gente consegue categorizar esse sistema material para a gente orientar os nossos dados, né? Então, a gente começa aqui, a gente tem uma biosfera, a gente tem uma biosfera que seria a Terra, e aí o primeiro suporte à vida, né? Quais são os sistemas de suporte à vida hoje? Não hoje, mas são as necessidades humanas. Então, a gente tem aqui a água, a arquitetura dos materiais, a proteção do habitat, né? A energia, reciclagem dos resíduos e a nossa saúde biológica. Então, esse seria um sistema de suporte à vida. O sistema de suporte à tecnologia, ele trabalha com dados, com a fabricação, com transporte e distribuição, com a comunicação.
Esse seria o suporte de tecnologia. E o suporte de exploração, a gente trabalha com arte, música, pesquisa científica, recreação, aprendizagem, desenvolvimento tecnológico e consciência. Esse seria o que a gente chama de sistema de suporte, sistema de serviço de habitat, que você tentando falar. Esse é o nosso sistema de serviço de habitat. And each of these are needs that humans have. Humans have needs for all of these systems. Sim, o Travis está falando aqui. Esses aqui são todas as nossas necessidades, categorizadas em 3, né? Mas são todas, sim, são as nossas necessidades materiais comuns, né? Todas as pessoas têm essas necessidades comuns. Então, esse é um modelo para a gente identificar e deixar claro quais são as necessidades comuns de todo ser humano. Esse aqui também é mais uma visão de como seria esse sistema de serviço de habitat. Ele é uma outra perspectiva, mas ele também mostra aqui a vida, né? A necessidade da vida, todas as nossas necessidades da vida aqui, todas as nossas necessidades em relação à tecnologia e todas as nossas necessidades em termos de exploratório, de explorar mesmo, né? Porque a gente tem até um pouco assim, o vocabulário português, ele é um pouco limitado em termos disso, que exploratório parece que é essa questão de explorar, né, no sentido de comer todos os recursos como o capitalismo está fazendo. Mas dentro dessa lógica, esse sistema exploratório, ele é no sentido de explorar com consciência, de explorar com base realmente na regeneração ecológica. Então, esse daqui seria um modelo de sistema integrado de cidades, né, de alta densidade, de como seria uma cidade rodando com esses padrões e com base nas nossas necessidades e nos nossos valores. Esse daqui é um sistema de serviço de habitat para comunidades indígenas, que foi muito inspirado na comunidade Craô. Então, aqui a gente fez uma proposta, e assim, essa é uma proposta muito, muito primária ainda, ela é apenas uma primeira ideia, porque como o Paulo disse, na sexta-feira a gente vai estar indo lá para o Escraú, nós vamos passar uma semana lá convivendo com eles, e a gente quer apresentar essa proposta para eles, né, e conversar com eles e ouvi-los, e entender quais são as necessidades deles, da gente conseguir aprimorar essa proposta de sistema de habitat para comunidades indígenas e para a gente conseguir implementar isso em algum grau. Então, essa é apenas uma primeira proposta. E aí, nessa primeira proposta, a gente consegue ver aqui, esse é bem o desenho de como os craôs hoje eles se organizam dessa forma circular. E aqui no centro, né, eles têm uma área livre central que eles usam para cerimônia, né, um pátio deles. Aí aqui eles têm como se fosse assim um raio de sol mesmo. E hoje a gente está propondo aqui da gente fazer como essa questão do plantio, né, que o Paulo traz muito para a gente. E a gente está tentando levar o viveiro de mudas para lá para a gente conseguir plantar, para ver se a gente consegue estimular essa agricultura, né, que os craús não têm muito esse hábito, mas tem essa questão das necessidades deles lá, que, enfim, eu vou poder falar depois com um pouquinho mais de propriedade como é que eles se organizam, mas de uma maneira geral a gente está propondo aqui, né, uma espiral de ervas, um biodigestor para eles conseguirem gerar o gás deles através, né, dos recursos mesmo que eles já usam lá. Ontem a gente recebeu um áudio da filha do Paulo lá da comunidade, dizendo que eles estão sem gás. Então, assim, seria uma proposta para eles conseguirem produzir o gás deles, para deixar eles cada vez mais autossuficientes, né? Porque hoje o que acontece com os indígenas é que eles estão também condicionados, né, com as leis do Estado-mercado, então eles também estão passando, né, dificuldade. Então, essa proposta é para deixar eles cada vez mais autossuficientes. A gente teria um circuito de bananeiras também, para eles conseguirem filtrar a água deles, conseguir fazer alguma rede de saneamento. Reservatório da água da chuva,
né, para eles conseguirem recolher essa água da chuva e na época da seca também conseguir viver bem com isso. Tem uma composteira, tem um jardim agroflorestal, então aqui a gente faz uma primeira proposta. E aí a gente propôs aqui também uma casa hectagonal, que também vai ser trabalhado com eles, de acordo com as necessidades deles. Eu fiz aqui uma primeira proposta, coloquei umas paredes aqui, mas não sei se a ideia seria essa. Mas explicando um pouquinho da casa hectagonal, a gente teria uma cozinha aqui compartilhada, né, 3 quartos aqui, e 2 banheiros, né? Isso seria uma primeira proposta. E essa casa, né, hectagonal, seria de bioconstrução, com a participação local. Coloquei aqui que em uma casa a gente conseguiria abrigar 3 famílias de 10 a 12 pessoas. E nesse sistema aqui de 10 hectares, essa circular tem 10 hectares, a gente conseguiria abrigar de 280 a 336 pessoas dentro de um sistema autossuficiente. Então, eles conseguiriam produzir a comida deles, fazer um sistema eficiente para eles viverem. Então, essa seria uma proposta de serviço de habitat para as comunidades indígenas. Essa daqui seria uma outra proposta de sistema de serviço de habitat. A proposta anterior dos indígenas a gente categoriza como de baixa tecnologia. Essa é uma outra proposta de alta tecnologia que a gente está trabalhando agora. A gente está justamente fazendo esse cálculo energético, né, cálculo de consumo, cálculo de demanda, justamente para a gente ver essa questão da sustentabilidade. Então, a gente tem essas duas propostas. Uma proposta de sistema de habitat de baixa tecnologia e uma de alta tecnologia, para a gente começar a fazer essas comparações. Aqui seria o primeiro projeto de uma casa que a gente está desenvolvendo, seria uma primeira casa onde os sistemas eles são autossuficientes em relação à produção de energia solar, em relação ao recolhimento da água, em relação à gestão de resíduos. Então, essa é um primeiro projeto arquitetônico também que a gente está desenvolvendo. E esse projeto ele é totalmente de código aberto, então quem quiser desenvolver esse projeto pode entrar no nosso site, baixar todo o projeto de arquitetura e construir. Isso aqui seria um modelo também de como que a gente consegue viver, né, em harmonia, né? Nós humanos com os animais, com as plantas. E por último é o sistema de estilo de vida, né? O estilo de vida aqui o sistema de estilo de vida ele é categorizado pelo sistema de fluxo, né? A gente entende que quando a gente está em harmonia com os outros sistemas, né? Com o sistema social de decisão do material, a gente tem um estilo de vida no fluxo dessa sociedade com base no bem comum. Aqui, esse sistema de estilo de vida, eu peguei um modelo que ele especifica como que serão os trabalhos nessa sociedade, né? Como é que vão ser a divisão de trabalho nessa sociedade. Então, a gente tem a questão do grupo de trabalho, né? Que o grupo de trabalho vai trabalhar com os dados, com a parte informacional. Os times de habitat, que vão ser os grupos de trabalho que vão trabalhar, né, no mundo real, né? Não somente com os dados, mas com o mundo real, com a fiscalidade que a gente está condicionado hoje. E a gente tem o grupo de trabalho de transição. Então, esse modelo aqui a gente consegue ver melhor. Os grupos de trabalho, os times de habitat e o time de transição aqui embaixo. Aí agora a gente vai entrando na proposta de transição, né? E aí esse é um modelo muito interessante que a gente consegue ver aqui, que, né, puxando essa questão da sabedoria ancestral, a gente entende que as comunidades indígenas, elas têm essa inteligência de muitos anos, né? São anos e anos que elas têm essa inteligência natural. E aí que com o tempo, né, o capitalismo foi crescendo e hoje ele é meio que um sistema dominante. Então hoje a gente tem aqui o capitalismo que a gente chama, né, de Estado-mercado.
Então, a gente consegue ver essa estrutura piramidal aqui. E a gente propõe essa transição. Seria a reorganização desses dados, desses trabalhos, para a gente retornar, né, a um estilo comunitário aqui. Então, esse é o nosso objetivo. A gente está aqui no capitalismo hoje. A gente está aqui no capitalismo hoje. A gente quer coordenar, organizar essa transição para a gente voltar e recuperar esses saberes ancestrais, com base também nas informações que a gente tem hoje. Então, essa seria uma proposta de transição. Aqui é um modelo mais simples também. A gente consegue ver aqui, ó, o tipo de Estado-mercado, como a gente chama hoje o capitalismo, né, que são duas forças muito grandes, que é o Estado e o mercado. Então, a gente consegue ver essas duas forças e essa transição que a gente chama de Estado ecossocial, que vai ser um Estado, que esse é o nosso objetivo agora, levar esses padrões para o Estado implementar através de um Estado ecossocial para realizar a transição. E aí a gente vai chegar na comunidade. Esse é o nosso objetivo, chegar numa outra estrutura social, onde ela é circular, e a gente entende aqui todos os subsistemas. Esse seria mais um modelo de transição. Aqui é um modelo de transição também mais complexo, né, que a gente também consegue ver aqui, mas o Estado-mercado, como ele funciona hoje, a gente entende que é um sistema que concentra recursos, que concentra os meios de produção, e a gente consegue ver aqui as classes, né, as camadas de classes aqui dentro desse sistema. Aqui embaixo a gente consegue ver os consumidores e os trabalhadores. E aí essa transição, que seria o Estado ecossocial, é justamente isso, né? A gente conseguir direcionar todos os recursos, todo o dinheiro, toda a terra, todos os objetos, que todos esses conceitos fluem para que a gente consiga entrar aqui na sociedade do tipo comunitário. Aqui embaixo a gente tem os valores, mais uma vez, os valores que guiam essa transição: a liberdade, a justiça e a eficiência. Aqui, né, na comunidade, a gente consegue ver a ampliação aqui desses processos decisórios, através dos comportamentos sociais e dos recursos físicos. Mais um modelo de transição, né, mostrando como é que será essa reverberação. Assim, será se a gente conseguir realmente, né, ajuda, né, porque esse é uma proposta, mas a gente vai precisar de muita ajuda, de muito trabalho para conseguir concretizar. Seria, então, mais um modelo de transição. Aqui também um modelo mais complexo também de como que seriam esses processos na transição. Agora, entrando na parte da adoção dos padrões de especificação. A gente entende que a gente está no estado do mercado, e aí a adoção desses padrões, primeiro de tudo, a gente precisa que as pessoas se tornem conscientes de que existem esses padrões e que esses padrões são de código aberto, são livres e eles estão em constante atualização. E esses padrões, a gente precisa adotá-los, a gente precisa entender como que vai ser essa nova operação. Então, esse seria um exercício, mas eu vou passando aqui, para a gente chegar na linha do tempo. A gente tem uma linha do tempo que ela mostra quais seriam as nossas etapas para a gente chegar lá, na sociedade do tipo comunitário. Então, aqui a gente entende que existe um padrão nas sociedades, né? Esse padrão para a realização humana global. Então, a gente entende que existe um padrão e a gente já tem esses padrões em nossas mãos, né, hoje, e a gente precisa adotar politicamente esses padrões. Adotando, a gente adiciona as eficiências no mundo real, a gente vai precisar socializar os meios de produção, socializando o acesso, distribuindo acessos, e aí, através disso, a gente vai conseguir operar esses sistemas de habitats integrados. Então, esse seria uma linha do tempo. Esse daqui é mais um que a gente consegue ver aqui, ó, que juntos, né, a gente trabalha para chegar aqui na construção dessa rede comunitária. Então, a gente tem a estrutura de coordenação, de formação e contribuição de equipe, o padrão social unificado, a programação desse sistema,
o levantamento dos recursos, que esse é uma parte muito importante, né, da gente conseguir levantar esses recursos. Depois a gente vai começar a fazer simulação desses sistemas integrados. A gente vai precisar da mídia, né, para conseguir distribuir esse conhecimento, né, de educação, de conferências, experiências virtuais, como a gente tem aqui agora. O desenvolvimento desses padrões, o desenvolvimento do relacionamento, né, da divulgação, análise dessa interface, a gente vai precisar fazer essa análise de interface, né, com o estado do mercado, as pesquisas e análises local para começar a implementar esses novos sistemas de habitat. Então, esse seria a nossa linha do tempo. E aí, esse seria o nosso objetivo final, né? Integrar essas comunidades, né? Com base, formando uma rede de habitat e para a gente retornar na mãe natureza selvagem, assim, que esse é o nosso objetivo, a regeneração ecológica. Então é isso. Essa foi a nossa apresentação. Uma visão geral. É muita informação para passar, bastante coisa. Esse é um primeiro contato. A gente está começando agora a divulgar o nosso material e a gente precisa de muito suporte, assim, para que as pessoas saibam, né, que tem essa proposta em andamento e a gente precisa unir forças agora para conseguir realmente concretizar essas propostas. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada mesmo. Legal. Queria agradecer a Elizabeth e o Treves. O Treves tem doado 20 anos da sua vida a esse trabalho, a essa pesquisa, e eu fico muito feliz porque muitas das pessoas que estão aqui nessa live são pessoas que dão o seu melhor para construir uma sociedade melhor, através dos seus projetos, através da sua militância política, né, social, né? Cada um está aqui dando o seu melhor para construir uma sociedade melhor, né? E os dois jovens, Treves e Elizabeth, também dão o seu melhor aqui para esse trabalho grandioso de pesquisar e, né? É uma proposta que eles estão apresentando, possivelmente não é uma proposta acabada, perfeita, mas é um instrumento para a gente fazer um diálogo. E daí que a gente fez um esforço para esse evento, da gente convidar os partidos políticos, que nós vamos ter uma eleição agora esse ano, especialmente as pessoas que lidam com a questão indígena, porque a gente gostaria muito que esses padrões pudessem ser aplicados numa experiência de uma aldeia indígena. Nós estamos indo agora lá para os Craô para aprender mais com eles sobre, quando a Elizabeth traz esse conceito de sociedade de tipo comunitário, né, que essa é a grande proposta. Quando a gente vai lá numa aldeia indígena, a gente já vê isso na prática. Eles são uma sociedade já tipo comunitária, onde não tem moedas, onde não tem toda essa figura do Estado, que eles chamam aqui de Estado-mercado. As relações são baseadas em amor incondicional uns pelos outros. E, enfim, é toda uma desconstrução daquilo que a gente vive, né? E eles, né, estão aí já há milhares de anos, como o meu amigo Fernando Schiavini aqui, que está aqui no grupo. A gente também vai lançar brevemente um livro chamado Neotribalismo, em que a gente vai resgatar também essa forma de organização social, né? E aí a gente queria agora abrir aqui para perguntas, se as pessoas querem fazer aqui uma rodada de perguntas, aproveitar aqui o Treves e a Elizabeth. E hoje à noite, logo mais às 19h30, para quem está em Brasília, a gente vai fazer também uma apresentação presencial e vamos fazer o lançamento do livro. Então, eu queria convidar os amigos aqui. Já tem até umas perguntas aqui no chat. E tem algumas perguntas no chat aí já. Já. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tem a pergunta... Vou desligar um pouquinho.
a pergunta do Paulo, né? Deixa eu ler aqui, bem interessante a forma de apresentar visualmente, com simplicidade, as ideias complexas. Quais as bases e referências principais para a criação desse projeto Auravana e quais as aplicações práticas que já estão em curso em decorrência do projeto? Muito boa essa pergunta. Eu vou falar um pouquinho em relação às minhas referências. As referências... they're asking about the references. Tem muitas. Na interior, esse livros, essa escrever, essa pessoa, each domain has many references. So, you can classify the references by the social system, or maybe the decision system is most easy, like Paul Cockshott, Kantorovich, Leontief, those are the biggest references for the decision system. So each system has many references, and they're all listed in the book. Tá. Essa questão das referências, ela é uma pergunta bem recorrente, e essa questão é porque o projeto Auravana, ele é um projeto de sociedade, então a gente tem vários domínios, né, como eu citei, de social, decisão, material, estilo de vida, o próprio plano de projeto. Então a gente tem diversas referências, né? A informação que a gente tem hoje é um compilado de várias referências. A gente entende que teve muita gente fazendo trabalho antes da gente e né, o trabalho maravilhoso que o Travis fez foi justamente pegar todo esse conhecimento e organizar essas informações em forma de uma proposta unificada. Falando assim um pouco da nossa grande inspiração, nossa inspiração é o projeto Vênus, não sei se vocês conhecem aqui, é um projeto que tem o conceito de economia baseada em recursos, e foi através desse primeiro conceito de economia baseada em recursos que o Travis começou a se aprofundar nesses conceitos. Para mim, uma grande inspiração, tem muitas inspirações, mas um grande cara que consegue deixar claras as problemáticas do capitalismo, né? Enfim, o Marx fez um trabalho muito importante aí da gente conseguir identificar as problemáticas do capitalismo para conseguir avançar nessas propostas. Em relação às aplicações práticas, a gente tem todo esse conteúdo e fala que isso é uma prática, né? Ele vem praticando isso de conseguir pesquisar, de conseguir escrever, de sintetizar, de publicar, isso já é uma grande prática. Mas em relação a uma prática, né, de uma comunidade no mundo real, a gente ainda não tem. A gente está nesse processo de comprar terra. Então, a gente está nessa busca de comprar terra para começar a prototipar toda essa estrutura. Acho que consegui responder. Vamos ver como vocês estão... Outra pergunta do Paulo. Como vocês estão encontrando ajuda, criando grupos de trabalho cooperativo? Essa é uma pergunta muito boa também, porque a gente vem num trabalho muito imerso e sintetizar todas essas informações, de modelar, de publicar, basicamente assim, nós dois, e tem ajudas assim, né, externas, mas é o Travis que montou o site, que atualiza o site, que publica os livros, então a gente está nesse trabalho muito imerso. E agora, com a ajuda do Paulo, o Paulo está aí dando essa força de comunicação aqui para a gente, de comunicar, de estar criando essas relações com os movimentos sociais. Então, a gente está nesse momento de criar grupos de trabalho mesmo. E eu estava conversando com o Paulo ontem na fogueira, o Tito também, o Travis, que eu sinto que a gente está nesse momento de criar esse grande grupo de transição, né? A gente está criando essas conexões, né, para a gente conseguir compartilhar todas essas informações e criar realmente grupos de trabalho. Eu tenho porque, assim, a gente tem todos esses livros, publicados hoje são os 6 em inglês. Eu consegui traduzir todos eles para o português, mas eu ainda não consegui revisar todos. Então, a gente tem todos os livros em português, mas ele precisa ser revisado, né? Eu revisei todo o projeto, a visão geral, esse livro resumo, mas isso aqui é até uma boa oportunidade de eu estar abrindo esse grupo de trabalho, né, colaborativo, cooperativo, para ajudar na revisão desses livros, para a gente conseguir publicar toda
a nossa série de livros em português também. Então, fica aqui o convite, quem se sentir aí para ajudar nessa revisão. A gente também está querendo criar um grupo de estudo com base nos livros. Então, assim, tá pipocando muitas ideias, a gente muito trabalho pela frente, estamos abertos, né, para começar mesmo, né, a trazer pessoas para esse trabalho cooperativo. Legal. Parece que o Alexandre... Alexandre, você quer trazer uma pergunta? Gostaria, sim. Parabéns, Elizabeth, parabéns, Travis, pela apresentação. Foi bem assim visível o empenho de vocês em trazer uma proposta. Eu, sinceramente, eu não entendo nada de arquitetura ou engenharia. Eu fiquei encantado assim com visualmente, né, com a proposta. E aí eu fui observando a apresentação. Eu fiquei com duas dúvidas. Tem uma parte da apresentação que vocês colocam, que é uma coisa que me interessa muito, assim, dentro do setorial de direitos animais do PT, né? Essa integração de povos, comunidade, animais, terra e tal. Acho que é uma coisa que eu sempre pensei, qual seria um modelo de sociedade ideal dentro desse mundo capitalista exploratório que a gente vive, né? E a gente percebe, assim, que tantos... Parece que faliu já, não tem mais como você ter assim 7 bilhões de pessoas numa condição de pobreza terrível e 26 magnatas assim que detêm metade da riqueza do mundo. Então não tem mais como sobreviver nesse regime capitalista que nós temos hoje. E aí eu sempre pensei assim, será que seria um choque, um impacto frontal assim entre capitalismo e comunismo, socialismo? E aí, quando vocês colocam a palavra ecossocial, eu fiquei pensando, será que esse modelo que vocês falaram seria uma transição para uma sociedade ecossocialista? Essa é uma primeira pergunta, e ela vem em função de uma outra coisa que vocês colocam, assim, parece que o Travis fez uma investigação na questão, eu não vou lembrar o termo, na apresentação que foi colocado, mas como se fossem valores sociais, vocês trazem três. Um seria a liberdade, o outro seria, não sei se seria o companheirismo, alguma coisa assim, e o terceiro é eficiência. E essa palavra eficiência me trouxe uma certa preocupação, porque eu acredito que talvez uma das coisas que faz com que a sociedade retorne a um modelo competitivo e exploratório seria justamente essa coisa de ser eficiente. Aí eu queria entender qual foi essa... da onde veio essa palavra eficiência que o Travis trouxe, sim? Será que isso não seria um risco mesmo no modelo de transição de sociedade para a gente cair nessa armadilha de novo, assim, de explorar recursos e tornar uma comunidade melhor que a outra e depois passar a querer tomar mais terras que a outra? Era essa a minha dúvida, mas parabéns pelo trabalho. Muito bonito, muito legal. Obrigada, Alexandra, pelos seus comentários, pelas suas perguntas. Eu vou deixar a parte da eficiência para o Travis falar, eu vou traduzindo. Eu queria responder a parte da transição, que você perguntou, usando esse modelo aqui que estava na apresentação, mas justamente, hoje a gente tem, né, o Estado-mercado como estrutura, então a gente entrando nessa transição, justamente, o Estado ecossocial, ele seria um Estado transitório. Ele é um Estado, né? Porque para a gente sair dessa estrutura piramidal do capitalismo, a gente vai precisar de uma transição até chegar lá. E a gente entende justamente que o Estado, né, que o ecossocialismo, né, que o Estado ecossocial vai fazer essa reorganização de recursos e de pessoas para a gente conseguir construir essa nova estrutura, né, com base no bem comum. Então, sim, o estado ecossocial é esse estado transitório. A question for you is Sim. about efficiency. Sim. Yeah, he is asking if this concept can be like a risk, like at some point in time can be like a competition. So I think at the moment we're not efficient. I think
Capitalism isn't at all efficient. In fact, it's the opposite of what's happened. What we're looking for is the opposite of what's occurring right now. O Travis está falando justamente que o sistema, né, o capitalismo, o estado do mercado hoje, ele não é nada eficiente. O capitalismo produz coisas que a gente não precisa, e o que a gente precisa mesmo está aí, pessoas com fome, pessoas sem casa. Então, o estado do mercado hoje, ele não é eficiente. Então, a gente usaria a eficiência como um dos 3 valores fundamentais, né, a verdade e a justiça. E a eficiência, nesse sentido né, do meio de produção ser eficiente com base nas necessidades humanas e no bem-estar ecológico. E segunda, the 3 primary values are freedom, justice, and efficiency, but there are a set of stabilizing values. And one of those stabilizing values is cooperation versus the capitalist value, which is competition. So if we were to follow the model precisely, we not only have the stabilizing value of cooperation, which stabilizes efficiency so that we don't create conflict. O Travis está falando que a gente tem esses 3 primeiros valores, e esses são os valores que estabilizam, mas a gente tem outros valores, e um desses outros valores é a colaboração, a cooperação. Então, né, a cooperação, ela complementa a eficiência. A eficiência, né, com base realmente na colaboração e na cooperação. Ok, gente. Nós estamos aqui do lado, aí o problema do som aqui, a gente está aprendendo. Talvez a palavra eficiência aqui ela vem mais no sentido de suprir as necessidades, como o Travis falou, o capitalismo de fato não é eficiente no sentido de suprir todas as necessidades humanas. Na verdade, é um modelo que promove muita desigualdade. Nós estamos no momento assim mais a crise maior do Estado-mercado, que é justamente a concentração de renda. Os modelos políticos de bem-estar social estão desmoronando. Esses modelos ficaram concentrados em alguns países, então há um grande fluxo migratório de pessoas em busca desse estado bem social, e ele não é distribuído globalmente. Então, eu acho que esse é o nosso desafio, é justamente fazer essa transição, né? E eu acho que é isso. Eu não sei se mais alguém quer trazer alguma questão. Tem mais alguma? Tá aí, gente. Estou tentando falar. Estão me ouvindo? Vamos aqui, tem uma pergunta. Como se engajar, participar e colaborar no projeto? A pergunta do Rafael. A gente, assim, tem bastante trabalho. Então, assim, é só conectar com a gente. Agora a gente vai publicar também, que seria o sistema de contribuição, como a gente consegue organizar as contribuições. Eu estou nesse momento de traduzir bem para o português, para a gente justamente conseguir organizar colaborações. Então, é só entrar em contato com a gente. Eu estou de coordenador, mas a ideia é a gente ampliar o nosso time, ampliar o nosso grupo. O Paulo está entrando aqui já como super colaborador também. Então, a gente está nesse momento de expandir a nossa rede, né, de colaborar. Essa é uma pergunta. O Gui quer falar. Aqui tem uma outra pergunta, mas... Estou escrito aqui, eu queria ver se dá para falar. Por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, parabéns. Eu achei que a ideia de fazer o primeiro PowerPoint filosófico de poder é bem interessante. Mas, claro que tem muitas coisas aí que a gente tem que avançar. A primeira questão é que alguns elementos que são tratados como se fossem elementos conceituais básicos, eles são derivados. Então, quando a gente fala dados é derivado. Então, o dado não existe per si, ele é a consequência de uma questão de relação social. Algumas coisas assim eu acho bem interessante nesse processo, porque, na realidade, o que o Travis está fazendo é conseguindo trazer para o mundo da imagem algumas coisas que só existem no campo das ideias. E isso é muito interessante, né? A gente realmente precisa aprofundar esse tipo de lógica.
Algumas coisas que eu acho que a gente precisa ver nesse processo todo. É a questão da dialética. A gente fala dialética como se a dialética fosse uma coisa aparentemente ultrapassada, mas eu não estou falando da dialética marxista propriamente dita. Estou falando da dialética como processo de interação das ideias no mundo social. Então, eu acredito que existem padrões. Uma prova que existem padrões, por exemplo, é que após a Revolução Soviética de 17, o povo russo acabou transformando Lenin numa espécie de czar. Ele enxergava o mesmo processo, o mesmo padrão de governo, de relação político-social que existia antes da Revolução. Então, eu acredito que realmente se reproduzam padrões sociais. O que me preocupa é o inverso da história, nós sermos capazes de exogenamente, ou seja, de fora do processo social, criar um padrão. Isso é uma coisa extremamente complexa, porque o que acontece no mundo real? Os padrões eles são gerados pelos comportamentos, pela realidade do indivíduo no seu meio social, pela questão econômica que esse indivíduo está vivendo. Então, esse conjunto em torno de um elemento fundamental, que tudo isso que está desenhado, ele tem um elemento fundamental que se chama ser humano. Se o ser humano não entender esse design, se o ser humano não tiver esses valores, se o ser humano não avançar com esses valores, não vai adiantar praticamente nada, porque os seres humanos é que constroem isso. Então, os padrões e as sociedades são construídas a partir do ser humano. E, por último, assim, duas curiosidades minhas. Da onde veio o nome Auravana, né? E qual a origem do Travis? Onde ele começou a pesquisar isso? Onde ele teve essa curiosidade inicial, né? Para abordar isso e, por fim, assim, dizer que eu estou muito interessado no desenvolvimento do projeto. Vou continuar acompanhando, até porque eu acho que esses designs, se transpostos, né, com a devida crítica para as questões sociais, eles são ótimos para a gente identificar problemas, conflitos, sistemas que possam ter os devidas soluções. Então, eu não vejo isso como ponto altamente positivo, embora não veja praticamente como solução antes dessa interação social. Né? Vamos ver, quando começar a interagir realmente, qual o resultado que tem. Muito obrigado. Obrigada, Ronald, pelos comentários, muito obrigada. Realmente válidos, realmente complexo, né, de abordar esses padrões. Eu vou responder em relação ao nome do Auravana, e aí o Travis fala um pouquinho da origem dele, dessa curiosidade. Bom, a Auravana, né, a gente consegue desmembrar a palavra Auravana em dois. Né? O aura seria essa parte da informação. Aura seria o campo informacional. Será que ia demorar? O aura, né, seria essa parte, esse campo informacional, né? Então essa parte da informação. Yeah, it's like an information field around us. And so in terms of the society, it's the information field of a type of society. O Travis está falando que justamente, né, a gente entende a aura, né, como se fosse um campo de informação e aura no sentido de sociedade, né, do planeta Terra seria esse campo de informação. E o Vana seria esse mundo selvagem. Então, o Auravana seria o mundo selvagem informado. Like a breath, the breath of wildlife. It almost means Vana means the breath of wildlife, and it's from the Indian Vedic. In India. Então é um conceito, né, da Índia, e o Auravana e o Vana significa essa respiração, o suspiro selvagem. Então, basicamente, o Auravana seria um mundo selvagem informado. E em relação about your inspiration, where did you start the idea and the search and the project? Well, I've been interested in this subject for many years, and I first heard about the Venus Project, 20 years ago.
So I began collecting information 20 years ago. And then Auravana started after I visited Peru. I visited the Shipibo tribe in Peru and did ayahuasca with them. And after using ayahuasca with them, I came back and started creating Auravana. Ele falou que ele tem esse interesse por essa mudança da sociedade há muitos anos, e o primeiro contato que ele teve foi com o Projeto Vênus, com a economia baseada em recursos, e aí ele começou a coletar informações, e ele teve há 20 anos atrás, ele começou a coletar informações, e ele foi para uma expedição, né, com os Shipibos no Peru, e aí ele teve uma experiência de ayahuasca lá, e aí como se tivesse dado uma luz, né, um ahá, como o Paulo fala, para ele começar a desenvolver o Auravana. Ok. A fonte é esse astral, essa conexão que a gente faz através das medicinas, que abrem portais e que abrem possibilidades da gente enxergar o mundo com outro olhar. Então, por isso que essa abordagem ela é uma abordagem que se inspira nos saberes ancestrais, nos saberes indígenas, que não é só meramente racional, ele é espiritual, né? E o Travis viveu essa experiência no Peru, nos Andes, e isso que deu o impulso para que ele se colocasse em movimento para construir essa proposta. Tem só mais uma pergunta, Paulo, que é bem boa mesmo. Tem a pergunta do Rodrigo, né? Na urgência do mundo, vocês acham possível criar uma rede de aldeias do futuro, já conectando aldeias indígenas, sítios de permacultura e afrovilas já existentes? Rodrigo, a gente ainda não tem essa rede consolidada, né? Ao menos 2 redes conectadas, a gente ainda não tem essa rede, mas particularmente eu acho extremamente possível, e esse é um dos nossos grandes objetivos, a gente conseguir realmente conectar esses sistemas, né, essas comunidades que já estão em funcionamento, que já funcionam com base nessa lógica do bem comum. Então, certamente eu acho que isso é possível, e eu acho que a gente conseguiria, né? Eu tenho 2 lados, o lado positivo, o lado mais positivo, e o lado, né, que às vezes a gente olha para essa realidade e, enfim, respiramos fundo. Mas tem muitas comunidades já fazendo um trabalho incrível, então eu acho que a gente precisa justamente levar esse conhecimento, né, as pessoas saberem que existe, para a gente justamente criar essas conexões. Então, acho extremamente possível, estou doida para ver isso acontecer. E é isso, bora fazer essas conexões. O Gui está com a mão levantada, vou desligar. Tá. Muito bom, obrigado aí pelo espaço, muito bom me conectar a vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Tá bom, só vou trazer um elemento de reflexão e ação conjunta, que é essa questão quando vocês falaram, vocês estão à busca de terra para começar uma experimentação. Acho que o Ronald trouxe, né? Essa mudança vai acontecer na convivência, né? No fiar com, na confiança e na interação dos humanos. Né? Isso vai acontecer na interação com a produção, com o rio, com a água, com o solo. Então, a gente precisa conviver, né, para poder impulsionar essa transição. E assim, há muitos anos eu vivo também essa inquietude, né, de uma comunidade mais integrada, mais madura, mais consciente, mais harmônica com a natureza, e a questão da propriedade sempre é a razão que dá problema. Né? Então, assim, quando eu ouço de vocês, o primeiro passo é buscar uma terra, eu estou entendendo que seria comprar uma terra. E aí só vai um ponto de reflexão. Eu estou num momento, na minha propriedade, que é aí no Tocantins, né? A gente não está próximo dos Craós, eu vou estar com vocês lá. Eu estou numa comunidade mais próxima do Javaé, do Carajá, na Ilha do Bananal, no Rio Araguaia. E a gente está exatamente agora numa fase de desenho da comunidade que vai chegar. Seja pessoas locais que já começaram a chegar, sejam, né, pequenos grupos ou famílias chegando de fora. E o que a gente está tirando do papel é a questão da posse, da propriedade, né, da especulação. Né? Assim, não tem que comprar nada e também não tem que achar que construir uma casa é garantia do futuro, que é herança, né, que eu tenho direito sobre aquilo, sobre aquele ativo fixo.
Então, nós estamos num modelo, né, de discussão jurídica que está avançando bem, que é tirar essa questão de propriedade. Então, por exemplo, no meu caso, eu não vou abrir mão da propriedade da minha terra, mas eu quero que a comunidade que lá se forme tenha mais valor e mais poder do que a terra e o dono da terra, né? Porque se a gente começar a discutir posse, a gente já vai começar a discutir o que não é para ser discutido. A gente tem que discutir exatamente o acesso à interação e toda essa transição que vocês trouxeram, tirando daí a questão da propriedade. O poder não pode estar na propriedade e no dono da propriedade. O poder tem que estar no acesso e na comunidade que se cria a partir da convivência. Então, assim, a gente está ali, né, com um desenho, né, de ilhas agroflorestais, com um espaço para chegarem 72 famílias, seja com que composição familiar o futuro nos aguarda, mas, assim, fica o convite, né? Uma das ilhas poderia ser um protótipo da Auravana, para a gente poder juntos prototipar algo lá, né, no Rio Araguaia, né, no Tocantins, se conectando com Javaé e Carajá e mantendo floresta de pé, incluindo comunidade. A gente já tem bastante coisa em andamento lá, né? Desde SAF, Sistema Agroflorestal, ILPF, como cooperativa com as famílias agrícolas dos assentamentos, tem bastante coisa. Então fica a reflexão sobre a questão: será que vocês precisam agora buscar uma terra para comprar? Ou será que a gente pode buscar outros caminhos de acesso e trabalhar conjuntamente para fazer que essa transição se cultive num tempo natural, mas evolutivo? Tá? Então fica um convite para vocês conhecerem um pouco lá o nosso território, né? E fica o convite de repensar esse modelo da propriedade. Arro. Obrigada, muito obrigada, excelente comentário. Eu acho que esse é um dos nossos desafios, né? A gente acaba ficando muito condicionado a essa lógica do Estado-mercado, e é um exercício muito importante, né, da gente conseguir avançar esse conceito de propriedade. Obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga chegar aí para ver o que vocês estão fazendo por aí. Obrigada mesmo. Tem só mais uma pergunta do Moisés. Eu espero que eu não tenha pulado nenhuma pergunta. Mas o Moisés fez uma pergunta bem legal aqui em relação a essa parte econômica. Moisés, eu vou te ser sincero, eu preciso estudar mais essa parte econômica, né? O Travis, ele consegue explicar mais, não sei se a gente vai ter tempo de entrar mais nessa questão do sistema de decisão, que seria a parte econômica. Mas a sua pergunta é se a gente apoia o decrescimento, e acho que você perguntou também sobre o bem viver. A gente entende que é um conjunto, né, de sabedorias, é um conjunto de conceitos mesmo que estão emergindo como resposta, né, da estrutura do Estado-mercado, e com certeza, assim, a questão do decrescimento, do bem viver, são vários conceitos que eu acho que a gente precisa realmente estar trabalhando junto. Eu acho que no final a gente tem um objetivo comum, né? Tem o próprio conceito dos comuns também é uma alternativa. Então, sim, a gente dá suporte, sim, ao decrescimento. A gente entende que esse crescimento do Estado-mercado é uma coisa completamente irracional. Então, sim, com certeza a gente apoia o decrescimento e todos esses movimentos. Bom, amigos, nós já estamos aqui já caminhando para 11 horas. Eu acho que o debate foi muito bom. A gente poderia ficar aqui horas trabalhando. Eu acho que é um tema muito cativante, mas já vamos para o encerramento. Queria agradecer, então, a presença de todos. Eu já tinha falado aqui para o Travis, para a Elizabeth, que já existe vários experimentos no Brasil de pessoas construindo essas comunidades. Então, essa proposta do Gui vem ao encontro dessa nossa ideia de... Nós temos Piracanga, onde está aí o amigo Emiliano, nós temos o Gui lá em Tocantins, tem os Craô, nós temos um projeto da Univida aqui também em Tocantins não, em Colinas do Sul. Com certeza o Fernando Schiavini deve conhecer outras comunidades. Enfim, a ideia é a gente ir mapeando também essas comunidades que estão, digamos assim, propensas a experimentar a prática do projeto Aruvana. E aí a gente vai formando essa rede. Muitas experiências de comunidades alternativas, elas fracassaram justamente por não ter justamente algo que pudesse orientar e nortear
e eu acredito que esses conhecimentos do Treves e da Elizabeth vêm se somar a esse propósito. Então, era isso. Queria, então, agradecer a todos. Muito obrigado aí pela presença, agradecer ao Treves, né? Chuvinhas de amor para esses dois. São pessoas que se colocam, né, a serviço da humanidade, a pensar, a refletir. E logo mais a gente se encontra aqui em Brasília, quem está aqui em Brasília, para a gente conhecer a obra e discutir com eles. E nós vamos formar um grupo de estudo para a gente dar um passo seguinte, a continuidade a esse projeto. Queria agradecer ao setorial indígena do Partido dos Trabalhadores, da Rede Sustentabilidade, ao Partido Verde. A gente convidou vários partidos, porque a ideia é que esse projeto ele chega às mãos aí das lideranças políticas, para que eles critiquem, olhem a proposta e incorporem aquilo que faz sentido nos seus programas de governo e nas suas propostas aí no debate eleitoral que vamos começar aí a partir de julho. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite. Bom dia. E mais tarde a gente se encontra lá, tá bom? Muito obrigada. Beleza. Obrigada a todos. Tenham um excelente dia. Nossa.